O mês de agosto é um mês marcado por tragédias, datas que jamais serão esquecidas. 9 de agosto, Templo dos Judeus destruídos. O Holocausto aconteceu no mês de agosto. Em agosto de 1954, o ex-presidente da República, Getúlio Vargas, comete suicídio. 31 de agosto, morte da princesa Diana. 16 de agosto, morte de Elvis Presley, vítima de um desastre automobilístico. Juscelino Kubitschek faleceu no dia 22 de agosto de 1976. Sexta-feira, 13 de agosto de 2009, desabamento do trecho sul do Rodoanel. SAMU registra mais de 110 atendimentos no mês de agosto por acidente de trânsito. 14 de agosto de 2014, morre o pré-candidato da República, Eduardo Campos. Agosto de 2015, avião desaparece na Indonésia. Agosto de 2016, a crise política. É o pior governo que o Brasil já teve. A inesperada separação do casal William Bonner e Fátima Bernardes. Mês de agosto. Por que tantos temem esta época do ano? Para quem não tem a proteção, ele é perigoso. Corre riscos aqueles que estão realmente sem nenhuma proteção? Com certeza. Corre risco, sim. Eu sou empresário e eu acho que o mês de agosto é um mês muito perigoso, que a gente tem que se cuidar. Mês das trevas, mês nefasto, mês da destruição, mês do desgosto. Estes são alguns dos adjetivos referentes ao mês 8 do calendário. Mas o que há de negativo realmente neste mês que faz com que pessoas do mundo todo temam? Toda a história da humanidade, tragédias de grandes proporções ocorreram justamente em agosto. Desde suicídios, assassinatos, morte de famosos, incêndios, terremotos e muito mais. Mas o que significa a palavra agosto? A letra A representa negação e o gosto, prazer, ou seja, impossibilidade de sentir prazer ou felicidade. Isto é o que propõe o mês mais temido por todos os povos. As tragédias mais antigas marcaram a história e os fatos recentes servem para reacender a negatividade que envolve esta época do ano. Um mês associado à dor, maldição, sofrimento, dessabor e muita tristeza. Um mês conhecido como maldito, pois inclui em sua crença popular a teoria de que neste período legiões de demônios estão soltas, perseguindo, atormentando, causando rivalidades, confusões e mortes. Por isso, o mês de agosto é conhecido como o mês do desgosto. Vamos nos unir em jejum e transformar o pranto em alegria, o horror em bênçãos e o desgosto em sabor de vitória. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Momento da Vitória. Daqui a pouco, às 18 horas, vamos entrar em oração, clamando a Deus em favor de todas as pessoas que precisam da bênção de Deus no seu trabalho, na sua fonte de renda, nos seus projetos. Vamos clamar ao Deus que tudo pode, Deus que abre portas, caminhos, Deus que fortalece, Deus que amplia a sua visão, Deus que guia você na direção certa, nas decisões corretas. Nós vamos estar clamando a Deus hoje por isso. Portanto, você que nos acompanha nesse instante, é importante você mandar o seu nome, seu pedido de oração para cá, pelo WhatsApp 8937-1962, envia para cá, coloca o 85 na frente, é o nosso número do WhatsApp da oração.
Se você está em outra cidade, se você está em outro país, não tem problema, pessoal. O nosso Deus, ele é onisciente. Está aqui comigo e está aí com você ao mesmo tempo. É o Deus Todo-Poderoso. Tá bom? Antes da gente orar, eu quero ler para vocês um texto, um verso do Salmo 145, Salmos 145 e o verso 1. Apenas esse verso. Olha o que diz o texto: eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. É isso aqui. Bendirei o teu nome para todo sempre. O salmista está falando de exaltar, bendizer. O que significa exaltar? Exaltar é colocar no lugar mais alto. É você dizer: eu te colocarei, Senhor, no lugar mais alto da minha vida. É como se você colocasse prioridade e fizesse disso a coisa mais importante da sua vida. Então a gente precisa ter em nossa vida uma organização de prioridades. Eu falei organização de prioridades. É que existem muitas coisas importantes, mas dentre todas existe uma que vai ser inegociável. Em primeiro lugar, você vai sempre honrar, viver, depender, respirar, sentir. Nós estamos falando o que o salmista está dizendo: exaltar o Senhor, pôr o Senhor em primeiro lugar. Então existem prioridades. Você ama seu marido, sua esposa, seus filhos, mas existe um amor. Você ama sua mãe, ama o seu pai, mas existe uma prioridade até mesmo acima do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa e de seus filhos. Se a pessoa não prioriza a Deus, eu estou dizendo, se ela não prioriza a Deus, então tudo que ela fizer será em vão. Não é dizer Deus eu te amo, não é apenas dizer Deus eu te amo, é viver por Ele, é viver para Ele. Não adianta você dizer Deus eu te amo, se na verdade você só se lembra dele na hora da sua dor. Não, você não ama Deus. Se você ama Deus, você o honra. É o que estávamos dizendo no início: colocar ele em primeiro lugar, na prateleira de cima, colocar prioridade. E se a sua prioridade não for o Senhor, você nunca terá forças para vencer nada. Eu disse não terá forças para vencer ou se realizar em nada. Por quê? Porque Deus não vai estar contigo. E se Deus não estar contigo, você não vai conseguir se realizar. Por mais que você lute, por mais que você estude, por mais que você... não vai conseguir. Porque quem dá a bênção é Deus. Você está prestando atenção no que eu estou dizendo? Quem abençoa é Deus. Se as suas prioridades não estiverem alinhadas com Deus, tudo que você fizer não vai prosperar. Então é exatamente o que o salmista está falando aqui, ó. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. E eu quero que você que está me acompanhando agora, exalte o Senhor.
Existem coisas lançadas pelo inimigo, pessoal, exatamente para tomar o lugar mais alto da sua vida. De repente o inimigo lança algo para te distrair. Você que estava indo muito bem espiritualmente falando, e o inimigo colocou algo para distrair você, para tomar aquele lugar de Deus. Estou falando no lugar de prioridade. Você já havia escolhido Deus como prioridade, mas o inimigo foi lá e lançou uma distração para ele ocupar o lugar de Deus. E há muitas pessoas se distraindo com coisas, se distraindo com prazeres, se distraindo com coisas banais. E aquele momento é o momento em que o inimigo está tomando o lugar de Deus na tua vida. O salmista está dizendo: eu te exaltarei para sempre. Para sempre. Então, irmãos, quando houver um problema extremo, que você não pode fazer mais nada, essa preocupação quer roubar o lugar mais alto da sua vida. Você dorme e acorda pensando nisso. Tomou o lugar de Deus na sua vida, passou a possuir a sua alma. Você dorme, acorda só vidrado nisso, e isso tira o teu prazer de servir a Deus, isso tira o teu prazer de orar, isso tira o teu prazer de buscar a presença do Senhor. Por mais que você ache que é um plano maravilhoso, como disse no início, aprenda a colocar prioridades. Você pode trabalhar e hoje nós vamos orar pelas finanças, certo? Primeira coisa que falamos hoje aqui, vamos orar pela vida financeira. Mas não adianta a gente orar se o seu coração não está de fato voltado para Deus. E aí completo, você pode ter um plano, você pode ter uma ideia, você pode ter um projeto, desde que você tenha o sim e o amém de Deus. Tá certo? Então todo esse problema vem tomando conta da sua alma, sugando a sua energia, tornando seu tempo totalmente nessa pressão. E olha que é terrível isso, viver sob pressão. Você não quer viver sob pressão, você quer viver em paz, não é verdade? Você encontra paz em quem? É em Deus que você vai encontrar paz. Então você precisa colocar Deus em primeiro lugar da sua vida. Te faltou recursos, coloca Deus em primeiro lugar. Ainda que você não saiba mais o que dizer para os problemas, coloca Deus em primeiro lugar. Davi está nos ensinando: eu te exaltarei para sempre. Então, se você aprender a priorizar o Senhor na sua vida, pode ter certeza que milagres vão acontecer. Deus vai desatar os nós e você vai viver muito bem. Então nada mais vai interferir na sua vida, porque você colocou Deus em primeiro lugar. Você vive para Ele. Nem as preocupações, nem a ansiedade, nem o medo, nem as tensões, porque Deus está ocupando o primeiro lugar da sua vida. Então tudo vai fluir bem. Haverá lutas, haverá desafio, é verdade, mas as coisas vão fluir bem, porque Deus está em primeiro lugar na sua vida. Deus está em primeiro lugar, então Ele vai conduzir você sempre à bênção. Você compreendeu? Então nós vamos orar agora. O bispo, eu entendi e eu aprendi, vou colocar em prática. Muito bem, faz isso que sua vida muda. Vamos orar, pessoal. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, nesse momento da oração das 18 horas, nós entramos na Tua presença para orarmos, clamarmos ao Senhor. Quero clamar pela vida do Teu povo, Senhor, e daqueles que ao término desse dia, vieram aqui para orar e ouvir uma palavra da qual o Senhor nos dá direção, porque o Senhor quer ser amado e adorado, mas não vai forçar ninguém a fazer isso.
Mas o Senhor nos ensina por meio de sua palavra. E tomamos o exemplo do teu servo Davi para dizer: eu te exaltarei, Senhor. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, para todo sempre. Seja o meu Senhor, Rei, Salvador. Aprendemos hoje a colocar o Senhor em primeiro lugar da nossa vida. E eu oro, Pai, para que essa pessoa não caia mais em laços do inimigo, para esquecer o Senhor, se distrair com coisas até imundas que o inimigo lança. E nós hoje queremos consagrar a nossa vida para Ti, Senhor. Eu sei que do outro lado existem pessoas com problemas. Problema de desemprego, problema no trabalho, problema com dívidas, a falta de dinheiro. E isso tem trazido uma pressão tão grande, Senhor, que essa pessoa perde muito tempo se esforçando para nada. Não dorme mais direito, o sono não vem. Por mais que toma remédio para dormir, mas não consegue. E eu venho orar, Senhor, para que essa pessoa hoje seja livre desse mal. E que o poder do Espírito Santo venha sobre você. E você então consiga ter paz de espírito, paz na sua mente. Eu oro no nome de Jesus, para que tudo aquilo que tem sugado as suas forças caia por terra e saia. Toda preocupação, todo embate, saia agora em nome de Jesus. Senhor, honre essa pessoa que está trabalhando, honre essa pessoa que acorda cedo e vai à sua luta. Honre a fidelidade dos dizimistas, daqueles que são colunas da sua obra, daqueles que sempre têm o coração generoso. Derrama sobre ele as bênçãos, Senhor. E eu oro para que esta semana seja uma semana de bênçãos e de vitórias sobre a vida do seu povo. Levante as suas mãos, diga: eu recebo as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e no nome de Jesus. Digo amém, amém e graças a Deus. Se você exaltar o Senhor, se você colocar prioridades em servir ao Senhor de todo o seu coração, sua vida muda. Tá bom, pessoal? Então fica aqui a mensagem de Deus para abençoar a sua vida. Amanhã às 6 horas da manhã a gente tem uma outra oração. Não perde. É aqui no meu canal no YouTube. Antes de você ir trabalhar, ora, ouça uma palavra. Tá bom? Gente, eu gostaria de chamar você para ser parceiro dessa obra, coluna fiel. Oramos pela prosperidade. Eu tenho recebido mensagens de pessoas que dizendo que depois que passou a orar conosco, a ouvir as mensagens, acompanhar aqui o nosso trabalho, por mais que estejam longe, muitas pessoas têm sido abençoadas. E eu quero que você me ajude nesse projeto, para manter esse programa no ar, manter essa obra de portas abertas. A sua participação é muito importante. Estou pedindo para você uma oferta para a obra de Deus. Ajude a pagar a luz da igreja. Ajude-nos com uma oferta para pagar o aluguel da igreja. Tudo isso são movimentos que você está plantando para colher também na sua própria vida, porque Deus vê e sabe de todas as coisas. Eu vou colocar aqui o número da conta da igreja, ou o Pix. Você bate uma foto, caso queira fazer hoje, ou amanhã, ou até o final do mês. Abençoe essa obra. Manda para mim o recibo com o seu nome, porque eu estou colocando aqui nessa coluna, e todas as noites eu estou orando pelas colunas da obra de Deus. E eu quero também aproveitar e orar por você que vai abrir o coração para ajudar. Se tem alguma dúvida, me chama aqui no WhatsApp 8937-1962. Tá bom, pessoal? Uma boa noite, Deus abençoe e fiquem todos na paz.